Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido diante do televisor, sintonizado na nossa rede, para o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, Luz da Vida. Hoje estamos refletindo sobre a segunda tese de Martinho Lutero, extraída, digamos assim, síntese das suas 95 teses afixadas nos portões do castelo de Wittenberg, na Alemanha, no dia 31 de outubro de 1517, contra a doutrina e a prática da Igreja Católica. Lutero sintetiza, os protestantes, mais precisamente, sintetizam essas 95 teses em 5 afirmações. Somente a Deus glória, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Escritura. Lutero gostava do somente. No programa anterior, emitimos a nossa posição, a posição da Igreja na Escritura a respeito do primeiro somente a Deus glória. Não vamos tratar desse assunto. No primeiro bloco, falamos de alguns argumentos de Lutero sobre o somente a fé. E agora já estamos na linha de continuidade do que afirmamos no final do primeiro bloco, refutando esse pensamento somente a fé justifica, a afirmação que em absoluto não existe na Escritura, nunca na Bíblia se diz que o homem é justificado somente pela fé. O homem é justificado pela fé e nós veremos agora, não apenas por ela, mas também pelas obras, não as obras da lei de Moisés, mas as obras da fé. Aliás, já entramos em cheio num texto célebre da Carta de São Tiago, capítulo 2, versículos de 20 a 24. Esteja com um papel e uma caneta na mão e você trate, por favor, exorto você a anotar isso e a não esquecer jamais esse, juntamente com outros textos que falamos no bloco anterior sobre esse argumento. O homem é justificado, segundo Lutero, somente pela fé, segundo a Bíblia e segundo os católicos, não apenas pela fé, mas pela fé e pelas obras que completam a fé, que evidenciam a fé, que explicitam a fé. Lutero satanizava, por assim dizer, as obras feitas pelos homens. Lutero combatia as indulgências, Lutero combatia qualquer tipo de penitência, sobretudo aquela dada pelo sacerdote no sacramento da penitência, porque dizia, isso é obra humana, isso é invenção humana, enfim, isso não agrada a Deus. Somente a fé, somente a fé, somente a fé. É problemático, é complicado isto à luz da palavra de Deus e já vamos ver por quê agora. Esse pensamento não era, não foi, não é o pensamento dos apóstolos. Vamos a São Tiago. Queres ver, ó homem vão, como a fé sem obras é estéril? Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, oferecendo o seu filho Isaque sobre o altar? Vês como a fé cooperava com as suas obras e era completada por elas. Assim, se cumpriu a Escritura que diz: Abraão creu em Deus e isto lhe foi tido em conta de justiça e foi chamado amigo de Deus. Vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé? Caríssimo telespectador, católico ou não católico, eu penso que esse texto que nós acabamos de ouvir é claro demais. E não é preciso ter feito nenhum curso de teologia, não é preciso ter estudado alguma língua bíblica para se compreender que a afirmação, o homem é justificado somente pela fé, é clamorosamente contrária à afirmação de São Tiago. O homem não é justificado somente pela fé, mas pelas obras. Qual então a relação entre fé e obras, já que ambas justificam? O próprio autor, o próprio São Tiago, acabou de dizer: as obras da fé evidenciam a fé. A expressão é evidenciam, a
a expressão é são completadas. As obras completam a fé. A fé é completada pelas obras. Não dá, portanto, para dissociar fé de obras. Colocar o somente aqui é divorciar a fé das obras. É ficar com uma fé o quê? Uma fé abstrata, uma fé conceitual, uma fé, quiçá, puramente celebrativa, mas sem nenhuma repercussão na vida da pessoa. A fé que age pela caridade. Gálatas capítulo 5, versículo 6, já citei no primeiro bloco. O mesmo São Paulo que diz que o homem não é justificado pela prática da lei, portanto, pelas obras da lei de Moisés, há de se considerar de que obras aqui nós estamos tratando. É verdade que São Paulo, ao falar que as obras não justificam, ele está falando das obras da lei de Moisés. Aquelas obras que eram tão caras aos escribas, aos fariseus, aos doutores da lei. Pensemos, por exemplo, no capítulo 23 do Evangelho segundo São Mateus, onde Jesus destila, por assim dizer, toda a sua indignação contra a hipocrisia dos escribas, dos fariseus, chamados por ele de sepulcros caiados. Eles pagam o dízimo do cominho, do coentro, etc., mas ferem a justiça, não são misericordiosos. Eles observam o sábado, mas oprimem os irmãos. Eles cumprem à risca determinadas abluções, determinados ritos, mas esquecem, ignoram outras coisas mais importantes. Preocupam-se muito com o dízimo e Jesus disse, importa praticar isto, mas sem esquecer aquilo. Ele se referia à justiça, à misericórdia. É esse o combate de nosso Senhor Jesus Cristo. São essas práticas puramente exteriores, dissociadas de um coração convertido, de um coração que não está convertido, um coração endurecido. Portanto, a prática da lei de Moisés não podia justificar, porque Deus vê, antes de tudo, o coração. Deus sonda os rins, Deus perscruta as intenções. Se não é a partir de dentro de um coração verdadeiramente renovado, tudo é hipocrisia. Essa prática não podia jamais justificar e foi contra isso que São Paulo se insurgiu. Ou seja, aquela doutrina já difundida, para vocês se salvarem, vocês precisam praticar a lei de Moisés. Então, as obras que São Paulo tem em vista quando diz que o homem não é justificado pela lei, pela prática da lei, são as obras da lei de Moisés. Mas nós estamos na dinâmica da graça, estamos agora na perspectiva da fé. O ponto de referência é a pessoa de Jesus Cristo. Nós estamos na nova, na eterna, na definitiva aliança. E ela comporta verdadeiramente obras. Eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Portanto, o Evangelho tem uma dimensão operativa. O Evangelho exige do cristão uma tomada de posição diante do próximo, sobretudo o faminto, o indigente, etc. No dia do juízo, segundo o relato do capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, essencialmente o que vai ser tratado quando o Senhor separar a humanidade entre bons e maus, entre os que vão estar à direita e os que estar à esquerda, são obras. Eu tive fome e me deste de comer. Isso é obra. Eu tive sede e me deste de beber. São obras. Estive nu, me vestiste. Estive preso, me visitaste. Estive na prisão, fostes ver-me, etc, etc. Quando foi que te vimos? Assim, 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 assim. Todas as vezes que fizeste isso a esses meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Ora, são obras. Portanto, São Tiago tem absoluta razão ao dizer: o homem não é justificado somente pela fé, mas também pelas obras, que evidenciam, que explicitam e que completam a fé. Sim, sem a fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Mas sem a caridade também é impossível agradar a Deus. E não há contraposição entre as duas afirmações. Vamos a 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 1 a 3. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, eu sou como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência,
mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. Em síntese, existe um equívoco histórico na origem do protestantismo. É essa afirmação a respeito da fé, esse somente, esse solus, em latim, esse somente, somente a fé, não se encontra em nenhum lugar da Escritura. Escritura, aliás, que é tão cara para Martinho Lutero e tão cara para os seguidores de Lutero. Não se descobre. Não adianta, pode procurar, esse somente a fé justifica. Tiago, capítulo 2, versículos de 21 a 24. Não há contraposição entre o pensamento de Paulo e o pensamento de Tiago, eles são convergentes. Eles tratam do mesmo argumento, dizem, transmitem a mesma mensagem com palavras diferentes. Em síntese, essa segunda grande afirmação, esse segundo pilar do protestantismo, não se sustenta na palavra de Deus. Somente a fé. Onde está isto, caríssimo irmão? Não está em lugar nenhum. Isso foi pura invenção de Lutero. O homem é justificado gratuitamente. É verdade. Mediante a fé também é verdade, é bíblico, vimos todos os textos. Agora, somente mediante a fé, não. Contrapondo, excluindo, desmerecendo as obras, não da lei de Moisés, essas não justificam de jeito nenhum, mas as obras da fé, elas justificam. Tiago, capítulo 2, versículos de 20 a 24. Obrigado pela sua audiência, espero encontrá-lo na próxima semana, nesse mesmo horário, para participar conosco durante 30 minutos do programa Luz da Vida. Naquela ocasião, trataremos do terceiro pilar do pensamento protestante, somente a graça. Você é nosso convidado. Até a próxima semana, se Deus quiser. Divulgue esse nosso encontro semanal para todas as pessoas. Os programas anteriores, você pode ter acesso a eles no portal Rede Século 21, rs21.com.br. Tenha uma santa e abençoada semana. Até a próxima semana, se Deus quiser.